Bom, acho que agora sim, tá ligado? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Todos são bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Estamos para cultuar. O culto não está sendo transmitido online, mas estamos gravando. E dentro do possível passaremos, no YouTube como arquivo para os irmãos consultarem. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo 128. E nós vamos ler esse salmo nesse momento. Salmo 128, o salmo de Davi, diz assim: muito bem. A felicidade do homem que teme a Deus. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. É um salmo, meus irmãos, bem típico para a família mesmo, chamando a atenção da família na presença de Deus. Mas é interessante observar que ele começa chamando a atenção do homem, o homem que teme a Senhor. Aqui não está genérico, não, é homem mesmo, porque você tem que olhar para o contexto judaico mesmo. Está chamando a atenção do homem, o homem que ama a Deus, teme ao Senhor e abençoa a sua família no temor do Senhor. É disso que ele está tratando. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a questão da família engajada na obra de Deus. Marido, mulher, filhas e filhos, todos amando ao Senhor e servindo Ele, pode de fato mudar, meus irmãos. Com certeza pode mudar uma cidade e mudar uma nação. A gente não pode ter dúvida disso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez nesse dia aqui neste lugar. Obrigado, meu Deus, por nos abençoar, nos dar um dia, Deus, de alegria, de paz no nosso coração, desde quando amanhecemos e até agora. Deus, Senhor, tem cuidado de nós. Muito obrigado, meu Deus querido, por poder estar aqui com o teu povo, com a tua igreja, no teu nome, Deus, reunidos para adorá-lo. E, Senhor Deus, nessa adoração aprendermos mais a tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos instrua, perdoa os nossos pecados. Ainda nessa noite, Deus, estaremos celebrando a ceia, Senhor. Ó Deus amado, como é bom fazermos isso, Pai, com a compreensão que nós temos da grande obra que o Senhor já fez por nós ali, ó Deus, na cruz do Calvário. Quando nós estivermos realizando, celebrando essa ceia, Pai, a nossa mente estará voltada para aquilo que o Senhor já fez por nós. Não o que fará, mas o que já fez. Mas aguardamos, ó Deus, ansiosamente aquilo que o Senhor vai fazer por nós ainda, ó Deus, eternamente. Muito obrigado. Glorificado seja o nosso nome, o vosso nome. E, ó Deus, recebe a nossa adoração humildemente. E nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cantar nesse mesmo espírito, o hino 456, o estandarte. É o nome do hino, mas ele começa com a primeira estrofe: o estandarte desta igreja levantemos sem temor.
noite, irmãos. Convido vocês a se colocarem de pé. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ler também a palavra de Deus novamente, mas vamos fazê-lo sentados, contudo, reverentes ao nosso Deus. Esse hino está falando justamente no desafio para a nossa vida. O resolutos avançai não é para resolver os nossos problemas. Como obreiros de Deus, como trabalhadores da seara de Deus, a igreja de Deus, levando o evangelho de Deus a todos, aqueles que estão ao nosso redor e tantos outros que têm até nos dado oportunidade. Muitas vezes nós somos ainda adormecidos. Vamos ficar atentos, meus irmãos. Olha a Deus, peça a Deus para colocar alguém na sua vida, para você falar do evangelho. Você vai ver como Deus vai preparar isso para o irmão. E não tenha medo de falar do evangelho. Aliás, meus irmãos, nós não devemos ter medo. Crentes que têm medo de falar do evangelho, têm medo de orar, é perigoso, Se as duas coisas nós precisamos fazer diariamente e fazer também com muitas pessoas. E olha, muitas pessoas que nos encontram, elas pedem para nós orarmos por elas. E às vezes isso acontece até na rua. Então estejamos prontos como soldados do Senhor. Eu convido a abrir a sua Bíblia agora, assim, novamente, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nós vamos ler até o verso, se eu não me engano, aqui o verso 6. Tito 2,
os versos 1 até o 6. Essa, meus irmãos, é uma carta de Paulo, uma carta ministerial, né? Vou usar a palavra certa, não me fugiu. Mas é uma carta que Paulo escreve, como escreve também para Timóteo. Ele escreve para Tito, carta pastoral, uma carta instrutiva. E ela é interessante que ela não está direcionada propriamente a Tito, ele não vai tratar com Tito. Tem algumas coisas aí diretas para Tito, mas ele vai escrever a Tito para que Tito procedesse com a igreja de algumas formas. Tá? O ambiente aqui é a ilha de Creta, uma ilha bem ao sul da Grécia, onde a gente não vê lá em Atos, não está claro, Atos 27, Paulo passa por ali, é a viagem de Paulo sendo levado a Roma em sua defesa. Depois Paulo permanece em Roma, preso. Dizem que provavelmente ele pregou o evangelho em Creta, talvez num período entre a sua primeira prisão, a sua liberação, não está escrito isso aqui, a sua liberação, sua soltura, e depois a prisão novamente, porque quando ele vai, indo para Roma, ele passa em Creta, mas ele não mostra que a porta em Creta, o navio não consegue parar ali em Creta. Era a intenção, mas não para. Então, depois ele voltou lá. Uma outra coisa que nós podemos ter como base para entender, então, existia uma igreja lá? Possivelmente. Por quê? Porque quando Pedro prega o evangelho ali em Atos 2, bem no começo, haviam cidadãos de Creta, judeus cretenses presentes ali em Jerusalém, bem no começo da igreja. E Pedro prega e muitas almas se convertem e voltam para as suas cidades. Haviam cretenses ali. Tá? Então, por que não voltaram e voltaram cristãos? O problema é que a ilha de Creta tinha uma série de situações complicadas, e isso estava influenciando a própria igreja. Vamos ao texto para depois a gente falar um pouco mais. Tito capítulo 2, versos 1 até o 6. Tu, porém, fala que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. E no 6, exorta de igual modo os jovens, para que sejam equilibrados. Eu quero parar aqui, meus irmãos. Se você perceber a observação, a exortação, ela continua. Ela vai se aplicar também a uma outra categoria de pessoas que estavam envolvidas com as famílias, que são os servos, os escravos. E Paulo também vai ter uma palavra para eles. Eu estou parando aqui bem especificamente, bem nesse contexto de cara de família. Porque, meus irmãos, uma cidade pode ser melhor, como eu disse no começo, ela pode ser mudada e ela pode ser transformada pelo poder do Evangelho, mas através da fé e da conduta, a conduta cristã, obviamente, da igreja e seus membros em particular. Não adianta nós querermos uma cidade respeitosa, amorosa, bonita, boa, se os crentes não estão em plena consonância, né? Eles estão vivendo o que pregam ou o que receberam de Cristo. Não adianta, verdade? Então isso não tem sentido. Mas uma vila, um bairro pode mudar sim. Eles podem sofrer, mesmo que nem todos se convertam, eles podem sofrer plena influência da comunidade cristã ao seu redor. Basta lembrar, meus irmãos, eu não sei quantos aqui presenciaram
e participaram do surgimento de uma igreja a partir de uma residência, de uma casa. O vizinho vai ouvir o evangelho, o outro vizinho, o da rua lá de baixo, e depois do outro bairro, eles começam a vir ouvir o evangelho na casa daqueles irmãos. Eu conversava agora à tarde com o Lucas, a gente tinha marcado pelo tempo de conversa, e eu sempre falei com o Lucas assim, né? Ele estava falando sobre a igreja, como que é lá, como que está, o que ele tem observado. E graças a Deus, meus irmãos, que a gente percebe o quanto o Lucas, assim, amadureceu no conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus, quanto está ajudando ele e a Eloá nesse processo. Então, mas uma das coisas que eu sempre falei para ele, falei, Lucas, fica tranquilo, Deus vai abrir, vai providenciar aquilo que você precisa. O mais importante do que o seu trabalho, obviamente, do que tudo que está acontecendo nesse campo profissional, é você servir a Deus. Deus não te mandou aí para fazer turismo, para ganhar muito dinheiro, não foi para isso, foi para glorificar. Então Deus vai preparar. Deus vai preparar. E muitas vezes, meus irmãos, o preparar é um trabalho na nossa casa. Muitas vezes vai ser assim. Tá bom? Que bom quando é assim. Eu gostaria muito que em cada casa da nossa igreja, cada casa estivesse aberta para o Evangelho. Aberta mesmo, né? De forma que você convidasse pessoas para entrar na sua casa para ouvir o Evangelho. Por que Paulo escreve essa carta a Tito? Que, na verdade, primeiramente ele faz o quê? Ele manda Tito para a ilha de Creta. Será que Paulo amava mesmo Tito? Será que ele amava? Tito era o filho amado da fé? Creta, meus irmãos, não era uma cidade agradável onde todas as pessoas gostariam de estar. Era uma ilha. Estou falando cidade, mas na verdade tinham várias cidades ali. Tanto é que quando Paulo escreve, ele fala para que põe em ordem as coisas nas igrejas, aliás, estabelecesse presbíteros nas igrejas. Então não existia apenas uma casa que se reuniam irmãos. Eram várias que se reuniam irmãos. Mas Creta tinha uma fama muito má, uma cidade moralmente caída, uma cidade onde as coisas, parece que todo o mal repousava sobre a ilha, né? E as cidades, tanto a capital quanto as demais cidades. Havia um ditado grego com relação a Creta. A Grécia estava longe, o continente estava próximo ali, que chamava-se cretizo. Eles se referiam aos cretenses como cretizo, e cretizo é mentiroso ou mentirosos. Era assim que o povo de Creta era conhecido. Pega aí no livro de Tito mesmo, o verso 12 do capítulo 1, olha o que diz. Um dos seus profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões, preguiçosos. Vocês percebam, não é só isso não. Dentro do contexto que Paulo se refere à igreja, o que estava acontecendo na igreja, a coisa é muito pior do que isso, do que isso que está falando aqui só. Eles eram pessoas gananciosas, haviam falsos mestres na própria igreja, desejosos de compensação financeira. Eles são tratados também de devassos. Moralidade sexual, por exemplo, e bebedeira era muito comum no meio do povo que estava se estendendo ao seio da igreja. Não pense que por causa daquele tempo tão distante, essas coisas eram mais comuns, a igreja não tinha problema com isso, lidava com isso, normalmente não, é tratado como pecado dentro da igreja. A Bíblia, a carta vai tratar os cretenses como pessoas violentas. Então, meus irmãos, de certa forma, ser um cretense não era uma boa ideia. Estar em Creta não era uma coisa muito agradável, não era bom para uma família.
Ir para Creta, passar as férias lá, porque havia uma má fama na ilha e em todas, né, as cidades que compunham aquela ilha. Mas Paulo, enquanto muitos não olhavam Creta com bons olhos, Paulo olhava Creta como um campo missionário. Campo missionário. E tem que ser assim, meus irmãos. O campo missionário está muito próximo de nós. O campo missionário muitas vezes é o seu vizinho que está ali com problemas sérios e que você deve levar uma palavra de evangelho que conforte o seu coração e que ele seja liberto. Mas a igreja, meus irmãos, ela também recebia esses respingos. Eu digo respingo, mas respingo forte. Não é um respinguinho, não. Desse mau comportamento que a cidade vivia. Por isso, Paulo vai dizer para Tito que ele deveria pôr em ordem o que ainda faltava organizar e ordenar. Provavelmente, Paulo percebeu lá, estando lá, possivelmente, ele percebeu que a igreja estava com bastante manias, comportamentos antibíblicos e com permissividades diversas no meio da própria igreja. Então, Tito deveria pôr em ordem o que ainda faltava e, mais ainda, constituir pastores em cada cidade. A expressão que ele usa é presbíteros. Em cada cidade, com as devidas recomendações. Parece-nos que os falsos pastores estavam causando terríveis danos para a igreja. Então, pessoas com má índole, elas se infiltraram ali e se passaram por convertidas, estavam agora buscando liderar a igreja e trazendo danos terríveis à comunidade cristã e ao próprio Evangelho. Então, por exemplo, quando Paulo começa aqui, no capítulo 2, tu, porém, ou mas você, é porque antes, o que ele disse aqui antes? Olha os versos, deixa eu ver se eu pus aqui os versos, vamos ler os versos 10 do capítulo 1, a partir do verso 10, olha o que ele fala aqui, olha que situação, porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão, ou seja, principalmente os judeus convertidos. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Então eles entravam dentro das casas onde o evangelho devia estar sendo pregado. Um dos seus próprios profetas, que nós já lemos aqui, disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que tenham uma fé sadia. Então percebe onde Paulo quer chegar e Tito precisa trabalhar isso. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. No verso 15, tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. E o verso 16 termina: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. É assim que esses líderes que estavam ali no meio da igreja são descritos por Paulo, onde Paulo está enviando Tito para pregar o evangelho, constituir presbíteros fiéis a Deus, presbíteros, pastores piedosos, que amam a Deus. Aí ele vai recomendar os presbíteros irrepreensível. Se você vê do 5 até o 9, do capítulo 1, você vai perceber isso aí. Como é que deve ser então um presbítero diante desses falsos mestres? Então ele vai dizer: irrepreensível, uma só mulher, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não mercenário, não desonesto. É tudo que um servo de Deus precisa. E como mudar uma cidade, como atingir
aquelas pessoas cheias de problemas, de pecados, se a igreja não dava o bom testemunho. Isso, meus irmãos, Paulo então ele vai entrar na questão da igreja e vai chamar a atenção da igreja e das famílias, e em particular das classes, das faixas etárias que compunham a igreja. A ideia é que aquilo em que creio, a minha fé, ela está ligada à forma como eu vivo. Não pode haver uma dicotomia, não pode haver uma desassociação de fé e conduta. Paulo está dizendo, se vocês receberam o Evangelho, vocês precisam viver o Evangelho, pregar o Evangelho. E a igreja, meus irmãos, que foge disso, ela está, na verdade, afadada a morrer, a se enfraquecer totalmente. Então, a igreja era chamada para mudar uma cidade mal falada, uma cidade desprezível, uma ilha, né? Estou usando cidade porque de fato é bem pequena a ilha, mas várias cidades, a partir de quê? De indivíduos e da própria família como um todo. E onde existe, meus irmãos, a força e o poder do Evangelho, não precisa de uma lei maior do que isso, para as pessoas mudarem e melhorarem. A igreja, então, a partir do acolhimento dos convertidos e um ensino muito claro do próprio Evangelho, da Palavra de Deus, ela seria o caminho para que a ilha de Creta ela fosse conhecida por sua moralidade e não por sua imoralidade. É terrível quando nós ouvimos de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, alguém se referir a uma cidade como uma cidade de pecado, ou uma cidade de imoralidade. Só você quer praticar imoralidade ou ser livre para fazer o que você quer, né? Vá para tal lugar, como por exemplo Las Vegas, né? A gente ouve muito. O problema, meus irmãos, se você quiser pensar um pouquinho ainda hoje e comparar, é que Paulo está indo na família e nos indivíduos da igreja. Mas você pode perceber que, infelizmente, hoje fica muito claro para nós em como a família está sendo minada nas suas bases. Está sendo minada mesmo, como se depois é só acionar a bomba e a família cai. Por que, meus irmãos? Porque os inimigos da nossa fé, eles sabem disso. Eu não sei quantos viram um vídeo de cunho homossexual. Eu não sei quantos viram. E a pessoa que fez o vídeo, ela faz de forma debochativa. Ela mexe com a igreja, mexe com a família. Ela escarnece. Eu nem passei para a igreja, mas vou passar. E eu quero, quando eu passar para vocês, meus irmãos, analisem como cristãos. Não fica dando pitaco ali. Eu penso assim, eu acho. Se eu estou colocando, eu estou colocando como pastor e pastoral. Se o líder está colocando como pastor. Analisem assim. Porque a gente acaba deixando de colocar informações de fato úteis. Porque muitas vezes a gente não está sabendo analisar isso. E sermos confrontados com essas coisas. Ele debocha cantando. E isso é uma verdade, foi assim. Eu falei, sabe que isso foi uma montagem até de pessoas que querem difamá-los? Não, eles fizeram isso. Gravaram isso. Então, a família, meus irmãos, ela está de todas as formas querendo atingir a família, para que a família, moralmente, ela venha cair. E ela não tem autoridade para falar do santo, que é o nosso Deus. Paulo, então, ele começa dizendo algumas coisas sobre a igreja, como a sua fé e conduta cristãs, ela pode mudar uma ilha e uma cidade toda. Ele começa dizendo sobre a palavra como base fundamental para mudar uma cidade.
Nós muitas vezes queremos mudar a cidade com mensagens de bem-estar apenas, palavras bonitinhas apenas. Isso não é suficiente. As pessoas têm problema no coração. Paul Tripp trabalha isso muito intensamente, do começo ao fim. Que no fundo, todos os problemas dos seus filhos, porque eles procedem como procedem, porque eles fazem o que fazem, como fazem, porque eles desobedecem, porque eles dizem que sabem tudo, estão certos em tudo. Ele fala que os nossos filhos, o problema está no coração deles. O coração precisa ser trabalhado, precisa ser mudado. Paulo fala para Tito que ele deveria então pregar. Comece por você, Tito, na igreja, ensina a igreja a sã doutrina. Traz para a sua igreja a doutrina saudável. Não fique contando historinhas. Não fique falando de você, como você era, como você andou comigo, suas experiências, elas vão ter seus momentos. Mas prega a sã doutrina que não é outra coisa que não o Evangelho de Cristo. Prega isso para a igreja, ensina a igreja o Evangelho, porque as pessoas erram, meus irmãos, porque elas não conhecem o Evangelho ou desobedecem o Evangelho. Em ambas as situações, elas precisam ser exortadas e ensinadas no Evangelho. É a doutrina saudável. Então, meus irmãos, por isso que ele vai falar no 5 ao 9, que Tito forme líderes nessa igreja comprometidos com Deus. Eu já vi processo pastoral, meus irmãos, assim, a gente acompanha por informação ou até mesmo quase que diretamente, a gente que é pastor está sempre meio disso. Processo pastoral que igrejas escolhiam pastores, elas queriam um pastor que desse mais atenção para jovem. A igreja não é só jovem. Algumas igrejas queriam um pastor que cuidasse da terceira idade. A igreja não é só a terceira idade, todos são crentes. A mensagem de Deus, meus irmãos, é para toda a igreja. Eu não faço mesmo distinção. Há assuntos que você trata com o grupo, não tem problema nenhum. Você dirige ao grupo, isso vai caber. Nós temos casais, por exemplo. Qualquer faixa tem assuntos para eles. Mas como um todo, a palavra de Deus vai atender a toda a comunidade da igreja. Então, Deus pede que Ele forme pastores piedosos, pastores que de fato amem a palavra e amem a igreja. E por amar a igreja, ele provavelmente vai ser confrontado. Ele vai ser muitas vezes chamado de um pastor um pouco indesejável, porque ele não traz, lembra o rei Acabe, quando ele se encontra com o rei do sul, os dois se encontram para ir para uma guerra em favor de Acabe. Acabe convida Josafá. Josafá chega para Acabe e fala assim: bom, você me chamou para te juntar com você para a guerra contra os assírios e tal. Vamos consultar a Deus se devemos ou não? Josafá fala isso. E Acabe diz o quê? Josafá olha assim e fala assim: bom, vamos consultar a Deus. Tem algum profeta? Aí não, quando fala em consultar a Deus, ele chama os profetas de Baal. Josafá olha assim: não há um homem de Deus? Não há um profeta de Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel? Ah, tem sim, tem um. Mas ele nunca fala bem de mim. Ele nunca traz uma boa notícia para mim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas não gostam de ouvir as verdades de Deus para o seu coração. O pecado muitas vezes dificulta o coração de ser alcançado pelo Evangelho de Deus. E quando consultaram o profeta de Deus, ele disse: não vai. Vocês serão derrotados. Mas foram. Acabe disse: eu não falei? É assim mesmo. Ele sempre fala não. Ele sempre diz não. É Deus que está dizendo não. Mas a culpa é do pastor.
A culpa é do profeta, a culpa é de... Vocês percebem? É alguém que trouxe uma boa informação, uma boa orientação, mas é contra os meus desejos, então não é bom. Foram e naquela luta, o próprio Acabe foi morto naquela guerra. Mas Paulo, se dirigindo a Tito, para que aquela cidade, a partir da igreja, tivesse uma mudança, e uma mudança radical, ele começa olhando para a igreja e diz: olha, além de você pregar a boa palavra, ensine os homens a serem homens maduros no Evangelho, e homens maduros no Evangelho, meus irmãos, é um bom caminho para se mudar uma família e uma cidade. De manhã eu falei sobre a imagem de Deus, a implicação da imagem de Deus na minha e na sua vida. Por isso que eu trouxe esse texto à noite. Tudo a ver com o que nós falamos de manhã. Eu tenho falado repetidamente, meus irmãos, parece que é um sino soando no vazio. Convidado os irmãos a participar de aula de teologia às quartas-feiras, 19h30. Se vocês, homens que estão me assistindo, estarão me assistindo também, não participarem, eu vou convidar as mulheres que desejarem participar, e elas vão participar do Clube dos Homens. Porque nós não podemos desperdiçar o que estamos ensinando. A Bíblia está falando isso. Homens negligentes, meus irmãos, homens que não se importam com a palavra de Deus desde novinho, tá? Desde novinho. Por que muitos homens, muitos jovens, aqui ele está se referindo a idosos mais velhos, por que sofrem tanto? Sofrem basicamente porque são desobedientes a Deus. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir. São desobedientes a Deus, pecam, não se arrependem, fazem negócios escusos, compram o que não devem, compram, não pagam, e assim vão vivendo, e querem que a vida dê certo. Homens já idosos, com suas vidas já passou do caminho da meia-idade, já estamos caminhando como eu, para o final da vida, fazendo coisas assustadoras, ao invés de serem homens maduros no temor a Deus. A Bíblia vai tratar homens, a partir dos seus 50 anos, como homens aptos para aconselhar e ensinar. Os homens, então, eles devem liderar a sua família como exemplo e com exemplo. Primeira coisa que ele fala aí é que eles sejam temperantes, moderados. A ideia aí, meus irmãos, temperante, moderado, ou outro sinônimo, é sobriedade. É que sejam sóbrios. Vocês vão perceber que está sempre uma referência a vinho ou a sobriedade. Uma coisa tem a ver com a outra. Isso era muito comum, os cretenses bebiam muito, se tornavam homens violentos na cidade, nas suas casas, com as esposas, com toda a família. A igreja precisa nascer diferente, senão não tem sentido. Se falamos de uma fé, mas quando nos procedemos de outra forma, o que nós somos? Nós somos tudo menos crentes em Jesus Cristo. É isso que nós temos que ouvir, porque é isso que Deus falou para o meu coração. Foi nisso que Deus me chamou a atenção. Ele diz mais que eles deviam ter boa reputação, homens sérios. Ele não está falando de homem carrancudo. Eu conheci homens carrancudos dentro da igreja. Eu já contei a história aqui, né? Do meu filho. Uma vez estava lá, fugiu das nossas asas, né? Escapou e foi lá para fora. E a igreja lá em Minas, ela era ótima para isso aí. Ela tinha um corrimão, descia, escadaria assim. O Jonathan não perdia, né, o embalo, né? Ele subia no corrimão, sentava, criança, bem ali, caía lá embaixo, rolava, mas tinha o prazer de escorregar no corrimão. E durante o culto, o diabo não perdeu a oportunidade. Ele já tinha mais de seus 70 e poucos anos, pegou ele pela orelha e ele passou aqui por dentro da igreja, vinha andando pelo corredor e entregou meu filho aqui na frente. Fiquei com vergonha. E, embora eu ache que poderíamos fazer de outra forma, eu não censurei aquele irmão.
Depois eu olhei para o Jonas depois e falei assim, viu, ele podia ter se salvado dessa, né? Bastava não ter feito o que você fez. Mas ele foi um homem bem carrancudo, ele era um homem carrancudo. A gente olhava para a cara dele, ele era bravo, sempre assim. A ideia aqui, meus irmãos, um homem sério, de boa reputação, um homem respeitável, um homem com um caráter aprovado. Muitas vezes hoje está difícil, porque a gente pergunta nas esquinas, nossa, fulano de tal lá da igreja é um amor de pessoa. Quem? Fulano de tal? Você conhece mesmo, pastor? Não estou me referindo a ninguém aqui, meus irmãos. Graças a Deus não tive esse desprazer de ouvir nas esquinas isso. Mas isso não pode acontecer. Aqui nós estamos falando de caráter aprovado, um caráter sem trincas. Um caráter sem trincas que condene a sua ou a minha conduta cristã. Não pode haver mau caráter de forma alguma. Então, boa reputação. Outra coisa que ele fala para os homens prudentes, homens sensatos. Essa palavra prudência se repete também. Precisa-se de homens prudentes nas igrejas evangélicas do Brasil. Precisa-se de homens prudentes. Homens que tomam cuidado na fala, no procedimento. Homens que não falam, não agem e nem reagem impensadamente. Ele busca sabedoria de Deus. Falo por mim mesmo, meus irmãos. Quantas vezes eu ajo impensadamente. Se eu esperasse mais um pouquinho, o Espírito Santo me revelaria claramente o que eu deveria não ter feito. Tomemos cuidado. Homens mais velhos que tivessem firmeza na fé, e quando ele fala firmeza cristã aí, ele está falando de homens que devem ser saudáveis em termos de fé, exemplares na fé, no amor e na constância. E essa constância aí é uma palavra que pode ser perseverança, ou um homem que ele é sadio na sua esperança em Cristo. Fé, amor e esperança. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai falar que essas três palavras, fé, amor e esperança, elas vão formar a trilogia do Novo Testamento que define uma pessoa madura. E Paulo vai usar isso aí para quem? Para os mais velhos. Que não se corrompam, mas sejam exemplares. Sejam colunas dentro da igreja. Como nós queremos que os nossos jovens, nossas crianças, elas cresçam com tanta saúde espiritual, se nós mais velhos, nós não estamos observando a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta. Paulo está falando disso. Como vocês querem que essa cidade muda, se os homens ainda bebem, ainda xingam, ainda maltratam as esposas, não leem a Bíblia, não oram? Como vocês querem que a cidade mude? E muitas vezes vai montar uma ação social, vai montar uma escola de recuperação disso e daquilo. Evangelho nunca. Ele continua dizendo, meus irmãos, mais adiante, falando das mulheres, eu não estou relendo o texto, mas você pode olhar no verso 3. Ele vai falar, se referindo às mulheres, que as mulheres deveriam ser sábias aos olhos de Deus, como instrumentos de Deus para mudar uma sociedade. Não adianta, Creta não ia melhorar se ela se desenvolvesse. Tecnologicamente, dizem que Creta tinha muitos recursos naturais, apesar de ser uma ilha. Mas isso não ia mudar a cidade moralmente, se o Evangelho não chegasse. E não chegasse através de quem? Através do pastor, através dos homens, dos mais velhos, através das mulheres mais velhas também. Elas deviam viver como filhas de Deus, primeiramente, ele fala aí. Isso, meus irmãos, é uma necessidade.
Eu fui pastor de algumas pessoas lá em Sumaré. E de algumas, de muitas, né? Mas assim, eu às vezes encontro uma ou duas, é muito pouco, aqui na cidade. E já há muito tempo essas pessoas não estão em lugar nenhum. Mas eu me admiro como elas chegam diante de mim e falam: pastor, eu vou lá para a igreja. Não falo nada, nunca falei nada. Ah, vem sim, por favor. A igreja está aberta, meus irmãos. E a igreja vai receber todos aqueles que amarem o Evangelho. Mas a igreja não é lugar de pessoas, de turista. A igreja não é esse lugar. Pessoas que fazem turismo aqui, não. Eu não sou o dono da igreja, quem é dono da igreja é Deus. Deus não quer turista. Deus quer o quê? Servos, pessoas transformadas. Mulheres precisam viver como filhas de Deus. E isso é muito sério, é comprometedor, eu diria. Eu lembro, meus irmãos, de Fanny James J. Crosby, a mulher que mais escreveu hinos na história dos Estados Unidos, do mundo. Hinos sacros, hinos cristãos. E como que era essa mulher? Seus primeiros meses de vida, ela fica cega por um erro médico dos dois olhos. Sendo também ela perde seu pai, e não muito tarde perde a mãe também. Cega, sem uma família. Meus irmãos, a vida de essa mulher tinha tudo para dar errado, como dizem aí. Tinha tudo. Se você quer um caso que conduza a um problema, uma situação que está dizendo que vai dar errado, seria da Fanny Jane Crosby. Mas essa mulher, ela se ajoelha diante de Deus e ela passa a amar a Deus. A sua cegueira já não era mais impedimento. Essa mulher tem filhos, ela se casa com outro homem. Essa mulher se torna professora no Instituto de Cego, que é uma professora de aula de história. E, meus irmãos, a história é enorme. Ela dizia que quando chegasse no céu, era o desejo dela. O primeiro rosto que ela gostaria de ver é do Senhor Jesus Cristo. É isso. Mulheres vivendo como filhas de Deus. E Paulo adverte: olha, toma cuidado, 2 perigos para as mulheres, se querem viver como filhas de Deus. Cuidado com a calúnia, cuidado com a fofoca, cuidado com a maledicência. Não entre nessa água suja. Isso é boca. Mateus diz que não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai de dentro dele. Sim, isso contamina. É o que sai, é o que ele põe para fora. Então precisava tomar cuidado com a calúnia e com a embriaguez. Meus irmãos, eu fiquei, olha, o tempo todo eu estou pensando em embriaguez de mulheres na ilha de Creta. Eu sei que isso era possível. Tinha até uma questão também, até religiosa em Creta, não a igreja cristã, mas na religiosidade. Mas eu não achei. Então eu pesquisei mulheres embriagadas em Creta. Tentei ver nas minhas enciclopédias, nada, fala nada. Mas havia, elas se embriagavam. Será que é porque não tinham esperanças, expectativas? Será que é porque o marido não dava bom testemunho, era um problema? Olha, meu irmão, isso aqui não é justificativa não, tá? Mas eu estou tentando aqui imaginar. Por quê? Que elas bebiam um pouco a mais, ao ponto de se embriagar. Uma pessoa embriagada, ela perde a noção da racionalidade. Então tomem cuidado com a calúnia e com a embriaguez. Por que tudo isso? Por que tudo isso então com as mulheres? Esses conselhos? Porque elas deveriam ser mestras do bem. A ideia desse grego aqui de mestras é professora de coisas boas, tanto formal quanto informal. Tanto com relação à palavra de Deus, o ensino da Bíblia, quanto as coisas no lar, as coisas de mãe, as coisas de esposa no lar.
Elas precisavam fazer isso. Então não dá para fazer isso fazendo calúnia. Não dá para fazer isso embriagadas. Como vai ensinar as mais jovens? E aí ele vai falar, nos versos 4 e 5, se dirigindo também às mulheres mais jovens, as moças. E era comum, meus irmãos, as moças casarem muito cedo. Muito cedo, elas já tinham filhos. Então ele vai tratar que as mulheres jovens, ensinadas pelas mais velhas, principalmente, fossem mulheres exemplares como esposas e mães, como base para mudar uma sociedade. Palavra, pastor, palavra também, homens e mulheres, exemplos, filhas, casadas ou não, mas aqui mais as casadas, e filhos. Então elas deveriam ser ensinadas, inclusive pelas mais velhas. Meus irmãos, a gente vê mães dando péssimo testemunho, tanto no convívio cristão quanto fora dele. Forma de vestir, orientação, aconselhando filhas a se separar ou filhos, como solução para a vida deles, amparando o erro. Então, elas tinham se ensinado nas questões práticas de amar os maridos e filhos. Elas deveriam ser prudentes e puras no seu comportamento. Por que Paulo pensa a lista para essas mulheres? Porque certamente estava havendo algum erro, alguma desconexão. E isso estava influenciando a comunidade. Isso não estava melhorando a comunidade. Então ensine elas a serem prudentes, puras. Ensine as mulheres a ocuparem-se com as tarefas de sua casa, tarefa doméstica. Não é desonroso. Pelo contrário, é extremamente honroso. Por que quando se fala hoje a mulher precisa falar cuidar da sua casa e vir assim, o homem também? Por quê? Claro que o homem pode ajudar e deve ajudar sim. Ainda mais porque a mulher está trabalhando fora, né? Mas não é essa a questão. Paulo está tratando de coisa pessoal, que está no seu coração. Ocupe-se com as tarefas de sua casa, para de reclamar, murmurar. Os homens sabem o seu papel. Se estiverem no mesmo caminho, estão pecando contra Deus. Ser mulheres bondosas, aprender a ser mulheres bondosas, sujeitas a seus maridos. E aí uma coisa tem relação com a outra. O que Paulo vai terminar dizendo, porque por causa disso tudo o Evangelho não seja difamado na ilha. Olha, na casa de fulano de tal, está acontecendo isso com as mulheres lá. Eu estou me dirigindo aqui às mulheres, principalmente jovens. Por isso que elas precisariam ser ensinadas pelas mais velhas, as cristãs mais velhas. Não era nada demais. É serem esposas. E amar, ele começa falando de amar o marido e os filhos, como princípio. E ele termina, meus irmãos, nesse conselho, como a imagem de Deus neste mundo, a implicação, né? Os jovens, e aqui especificamente é homem mesmo, os filhos prudentes. Como eu disse, a mulher casava bem cedo, nem sempre o rapaz. Então os meninos, os jovens, os rapazes fossem prudentes como exemplo para que mudassem e trabalhassem na mudança de uma cidade imoral. E aqui, meus irmãos, quando ele está se referindo à prudência para os jovens, é em tudo, ou em todo o seu campo de atuação, da sua vivência e convivência. O jovem, ele atinge a opção de coisas, ele está em vários lugares, ou pessoalmente, corporalmente, fisicamente, ou mentalmente, ou até pelos meios tecnológicos. Então ele precisa ter cuidado, ser prudente, como ele vive o seu dia. Trabalho, namoro, convívio, impulsos sexuais, palavras e assim por diante. O jovem não está fora da necessidade de arrependimento e um convívio santo e sadio com Deus. Se ele não estiver fazendo isso, ele estaria pecando contra Deus e sendo mau testemunho na sua comunidade. Agora eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes nenhum de nós vamos ver o que você está fazendo, que um jovem esteja fazendo.
Mas pior do que o pastor, do que alguém da igreja vê, é que Deus está vendo. E graças a Deus por isso. Então precisa haver sim arrependimento, mudança de vida. Então os jovens precisam mostrar sabedoria, precisam mostrar maturidade na sua idade. Maturidade não é só para adultos. O adulto precisa ser maduro na sua idade. O jovem precisa ser maduro na sua idade. Precisam proceder-se como servos de Deus, sábios e prudentes. É isso, meus irmãos. Se queremos crer que uma comunidade pode ser mudada, o caminho é esse. O caminho é a palavra de Deus e viver aquilo que nós dissemos ou dizemos que cremos. Senão, de fato é uma hipocrisia. Sei que é uma palavra pesada. É uma pura hipocrisia. Não importa como eu vivo, não importa o que eu falo e a que pertenço. Então, eu pertenço a uma igreja evangélica e digo que faço o bem, isso é importante, embora eu não faça. Não é assim, isso é hipocrisia. A nossa conduta precisa ser de acordo, a minha conduta, vou trazer para o singular aqui, para a primeira pessoa melhor, né? A minha conduta precisa ser conforme a minha pessoa, a minha fé, a minha pregação. Senão tem alguma coisa errada. Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa que Deus, com certeza, está cuidando de nós, de sermos servos de Deus. Nós queremos um Timóteo diferente, não vai ser o partido Albi, é Deus, e trabalhemos para isso. Senhor Deus, muito obrigado, Deus querido, pelo teu amor e bondade, e obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, acima de tudo e de todos os nomes. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas deficiências, nas nossas faltas, na nossa falta de sabedoria também. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós sejamos instrumentos do Senhor na mudança de vidas, ó Deus, para a glória do Senhor. Que sejamos, ó Deus, portadores do Evangelho e da verdade, que preguemos a sã doutrina, que demos exemplo, ó Deus, que sejamos respeitáveis, amáveis, ó Deus, bons exemplos para a glória do Senhor. Ajuda, Deus, os homens para serem homens fiéis a Ti em tudo, homens que amam suas esposas, seus filhos, que cuidam da sua casa, ó Deus, dão segurança, ó Deus querido, da sua família e sejam um exemplo na nossa sociedade. Ajuda-nos, ó Deus, para isso. Ajuda as mulheres mais velhas a serem da mesma forma, ó Deus, cuidadosas, prudentes, ensinadoras, mestras do bem, e possam ensinar, ó Deus, as mais novas a serem mulheres, ó Deus, prudentes também, cuidadosas da sua casa, do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos. Ó Deus, ajude os jovens, Pai, para que sejam jovens tementes a Ti. Ó Deus, remove esse orgulho muitas vezes, ó Deus, que não o faz bem, que, ó Deus, o desvia da presença do Senhor. Transforma-nos, ó Deus, para que nós possamos ser instrumentos de transformação neste mundo. Cuida do nosso coração, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Agora, Deus, quando vamos participar da ceia, que os nossos corações sejam, Deus, confessos diante de Ti, que sejam quebrantados por causa do nosso pecado, que haja arrependimento em nós, e que o Senhor nos perdoe, ó Deus, para que possamos, ó Deus, participar da ceia sem culpa, Senhor, sabendo que o Senhor já pagou o preço do nosso pecado ali na cruz do Calvário. Muito obrigado. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto nós cantamos o hino número 20, amavas-me. Então você pode abrir seu cantor, abrir o cantor no celular para cantar junto. Nós vamos distribuir os elementos da ceia para convidar os irmãos Nascimento e Show para nos ajudar aqui. E cante conosco, tá? E depois nós vamos tomar os elementos. Eu vou desligar aqui o aparelho.